Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da exportação de carne bovina, da proteína vermelha. Vou conversar com Wellington Henrique da Cunha, coordenador de logística da Girassol Agrícola. E vamos falar sobre transporte, lona branca para transporte de sementes. Vamos falar também das exportações do primeiro semestre e do futuro do mercado do milho. Vamos comentar de um grande evento que aconteceu em Goiânia na semana passada. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de exportação da proteína vermelha, da carne bovina. No primeiro semestre deste ano, as exportações de carne bovina in natura, elas registraram queda de quase 5%, totalizando 882 mil toneladas. Por outro lado, as exportações de carne de frango in natura aumentaram 0,9%, e as vendas externas de carne suína, também in natura, aumentaram 15% em comparação com o mesmo período do ano passado. As carnes de frango e suínas, elas alcançaram os maiores volumes históricos para o primeiro semestre. A diminuição das exportações de carne bovina se deve principalmente ao embargo chinês após um caso da doença da vaca louca. Os preços das carnes suína e de frango in natura aumentaram, enquanto da carne bovina teve um aumento de 8,2% no preço médio da tonelada durante o primeiro semestre deste ano, em relação a 2022. Resumindo, o setor da proteína animal de carnes bovina, suína e de frango teve um incremento positivo em volume. A China se manteve como o maior cliente do Brasil durante o primeiro semestre de 2023, importando 136.900 toneladas de carne bovina brasileira somente em junho. As importações chinesas reduziram 4,6% em volume e 29% em receitas, quando comparadas ao mesmo período do ano passado, em que o país asiático importou 543 mil toneladas e gerou uma receita de 3,6 bilhões de dólares. O segundo maior comprador foram os Estados Unidos. As importações aumentaram quase 20%, alcançando 116.800 toneladas no primeiro semestre deste ano. Mas a receita caiu quase 13%, passando de 556 milhões no ano passado para 485 milhões neste ano. No cenário geral, 74 países aumentaram as suas importações de carne bovina brasileira, enquanto outros 82 países apresentaram diminuição nas compras. E agora vamos falar de um evento que aconteceu em Goiânia na semana passada. Confira. Começou hoje em Goiânia, no campus da Universidade Federal de Goiás, um dos mais importantes eventos da irrigação, não só da região centro-oeste, como também do Brasil. É o segundo encontro de irrigação da região centro-oeste. Um evento importante, como nós já falamos, não só para a região centro-oeste, mas como para o setor produtivo do agronegócio brasileiro. E é um evento que promete aí reunir por volta de 1.700 pessoas vindos de toda parte do nosso país. Um evento que vai marcar época aqui na região centro-oeste e principalmente na Universidade Federal de Goiás e também em Goiânia. Estamos com uma expectativa muito grande, dia 20 de julho finalmente chegou, hoje inicia o segundo encontro de agricultura irrigada, já temos confirmadas pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e todo o interior de Goiás. Então se você ainda está se preparando para vir, venha. A abertura vai ser agora às 8 horas
Então já está tudo pronto, mais de 30 expositores, então as principais marcas de irrigação estarão aqui. Então, como eu sempre digo, o nosso evento trabalha em 4 pilares: informação, capacitação, negócios e entretenimento. Então venha comprar o seu equipamento de irrigação, venha se informar qual que é o melhor sistema de irrigação para o seu sistema produtivo e venha se capacitar, você que é estudante, você que já é um profissional da área, venha se capacitar para atuar nesse segmento que é um dos mais importantes do agro, que faz aumento de produtividade, produção fora de época, geração de riqueza e renda. Então estaremos aqui hoje todos os atores regionais que envolvem a agricultura irrigada. A imprensa tem um papel fundamental nisso, mas o governo vai estar aqui, os empresários, a academia, todos nós discutindo esse segmento que só tem a crescer na nossa região. O Brasil tem um potencial enorme de irrigação e a expectativa de crescimento maior é na região central, por isso eventos aqui em Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília e Mato Grosso é sempre muito bem esperado, porque a gente tem uma pujança muito grande. Então venha discutir um pouco conosco esse tema muito importante. Esse evento é fundamental para nós continuarmos avançando na produção de grãos no Brasil e no Centro-Oeste. Goiás vem batendo recordes de produtividade e de produção nos últimos 5 anos. Nós aumentamos em 46% a produção de soja nos últimos 5 anos e 55% a produção de milho. Goiás hoje produz tem uma área de 7 milhões de hectares cultivados, com potencial de transformação de mais de 14 milhões de hectares para serem agregados para a agricultura ou fazerem a integração lavoura-pecuária. Hoje nós temos 670 mil hectares irrigados em Goiás e com a projeção de chegarmos a 2 milhões de hectares. Esse evento vem justamente trazendo luz e tecnologia para nós trilharmos esse caminho e alcançarmos os nossos objetivos na lavoura irrigada em Goiás. Bom, hoje nós podemos dizer que Goiás é um dos principais produtores, não só de grãos, como carne e leite do nosso país. E isso tem uma importância significativa, não só para a economia do estado, como também para o próprio Brasil, né? Com certeza, Goiás, nós produzimos mais de 50 tipos de culturas diferentes sobre a lavoura irrigada. Sobre a pecuária de corte, nós temos em torno de 24 milhões de cabeças. Abatemos 465 milhões de cabeças de aves por ano. 3 mil toneladas de suínos. Então Goiás tem um potencial enorme para continuar atendendo o mercado interno, também como o mercado internacional. Muitas oportunidades na questão dos novos pulses, lentilha, grão de bico. Nós precisamos começar a aprender a trabalhar com essas culturas e abrir novos mercados para os nossos produtores terem outras oportunidades de negócio. Nós estamos aí prestes a ter uma reforma tributária no Brasil e, por sinal, muito discutida. Alguns setores a favor, outros contra, mas a maioria da população não tem nem ideia do que se trata essa reforma tributária. Se vai melhorar, se vai piorar ou se vai continuar do jeito que está. Para o agro, qual é a sua opinião em relação a essa reforma tributária que está em andamento? Nós esperamos que no Senado isso possa ser aprimorado e o setor possa ser resguardado, porque em 135 países do mundo que adotaram o IVA, apenas 2 países não têm tratamento especial ao agro. Então nós entendemos que o agro, como sendo a locomotiva do país, necessita desse olhar diferenciado, porque nós somos extremamente competitivos no mercado internacional. E nosso subsídio, ao invés do que se fala no mundo, é menor do que o subsídio do bloco europeu e que do bloco americano. Então, o Brasil tem o menor subsídio em relação aos seus principais competidores. Eu vou conversar agora com Pedro Leonardo, que é o secretário da Agricultura do Estado de Goiás, e cuja secretaria agora nesse mandato está aí com uma série de projetos muito interessantes para serem implantados, principalmente visando o pequeno e médio produtores. Leonardo, como é que está essa andança de projetos? Parece que tem muita coisa nova vindo por aí. Exatamente, Toninho. Na verdade, o governo do estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, tem elaborado e executado cada vez mais políticas públicas direcionadas à inclusão produtiva, principalmente dos produtores de pequenas propriedades. Diante de todas as potencialidades que o estado de Goiás tem, a diversidade de cadeias produtivas que podem aqui ser exploradas, a gente busca cada vez mais
O fortalecimento de cadeias produtivas como a fruticultura, que tem um potencial importante para agregar na renda das propriedades rurais familiares. Apresentamos recentemente um projeto de parceria no Ministério da Pesca para fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura e o nosso objetivo principal é fortalecer esse segmento que tem sido o grande responsável por todos os resultados econômicos que o Estado de Goiás tem alcançado. O Estado de Goiás tem uma potencialidade de diversificação de todas as cadeias produtivas. É importante que a gente não se atenha apenas ao binômio soja e milho, que são extremamente importantes para os resultados de exportação, que a gente pretende a cada vez mais oportunizar aos produtores rurais alternativas para que eles possam prosperar cada vez mais nas suas atividades e continuar contribuindo com os resultados econômicos do Estado. Bom, Leonardo, hoje está começando um grande evento aqui na Universidade Federal de Goiás, que é o segundo encontro de irrigação aqui da região centro-oeste. É um mega de um projeto também. E Goiás está aí entre os principais produtores irrigados do Brasil, né? Exatamente. Toninho, na verdade o Estado de Goiás tem um potencial muito importante para a exploração de áreas irrigadas, como poucos estados têm, o que talvez nem todos saibam. Grande parte dos rios que banham o país, eles nascem em Goiás. Então esse potencial hídrico precisa cada vez mais ser explorado nas cadeias produtivas de forma a potencializar a produtividade desse estado que já tem se consolidado como entre os três maiores produtores de grãos. Recentemente nós tivemos acesso aos resultados de produção do ano agrícola 2022-2023, onde o estado de Goiás alcançou mais uma vez uma safra recorde de grãos, com 31,5 milhões de toneladas de grãos, e isso tem sido o principal produto de exportação do estado de Goiás. A soja hoje responde por 73% de tudo que o estado exporta. Então, ao explorarmos os potenciais de irrigação que o estado tem, a nossa expectativa é que cada vez mais a gente possa alcançar os resultados promissores em produção e em produtividade. E depois do intervalo, eu vou conversar com Wellington Henrique da Cunha, coordenador de logística da Girassol Agrícola, e nós vamos falar sobre transporte, lona branca para transportes de sementes. E vamos falar das exportações no primeiro semestre e do futuro do mercado do milho. Nós voltamos já em um minuto só. Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora forumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora forumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar das exportações no primeiro semestre. As exportações neste primeiro semestre deste ano, do complexo sucroenergético, mostrou que a quantidade embarcada, principalmente de açúcar refinado, aumentou em 31% e para o produto, para o açúcar bruto, o aumento foi de 13%. Já o etanol registrou um volume de 25,3% maior no mesmo comparativo e as cotações foram 4,4% menores se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Os preços médios em dólares foram maiores, 22% para o açúcar refinado, 19,8% para o açúcar bruto, pelo menos é o que mostra o comunicado do Itaú BBA, que foi quem divulgou esses dados. No primeiro semestre deste ano, as exportações de milho tiveram um aumento significativo de 85,9%, alcançando 11,6 milhões de toneladas, o segundo maior volume histórico para um semestre. As vendas externas de algodão, por sua vez, diminuíram 47,7% em comparação com o ano de 2022, acompanhadas de uma queda de 7,3% nos preços em dólares. Quanto ao mercado do trigo, as exportações foram 16,7% menores, mas os preços médios aumentaram em 4%. E agora vamos falar de um dado que saiu da AproSoja. A Associação dos Produtores de Soja e Milho lá do Mato Grosso, a AproSoja MT, fez um alerta ao mercado do milho, ao pessoal que tem milho. Situações que envolvem a guerra entre Ucrânia e Rússia e o clima nos principais países produtores de milho podem causar a escassez do cereal e desencadear uma crise mundial. A Ucrânia é responsável por 16% da produção mundial de milho e, diante dessa guerra iniciada pela Rússia no ano passado, estima-se que para a safra 22-23 sofra uma queda de 40% na produção. Além do recuo na produção, o país encontra-se com um dos seus portos fechados, prejudicando o fornecimento do grão para o mercado externo e levando seus compradores a buscarem outros países. No último dia 17 de julho, a Rússia anunciou a sua saída da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, que permite que produtos agrícolas sejam enviados com segurança da Ucrânia. Quase 33 milhões de toneladas de produtos agrícolas foram embarcados da Ucrânia na vigência do acordo e de acordo com dados da ONU. O milho foi de longe a maior commodity exportada. E agora eu vou conversar com Wellington Henrique da Cunha. O Wellington, ele é coordenador de logística da Girassol Agrícola. E nós vamos falar de algo importante. Nós vamos falar sobre transporte, mas feito com uma lona branca para transportar sementes. Wellington Henrique da Cunha, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Tudo ótimo. Muito bom estar podendo falar com vocês, compartilhar um pouco do que a gente tem feito no mercado de semente, do agro. Ô Wellington, você é o coordenador de logística da Girassol Agrícola. O que a Girassol Agrícola faz? Aonde que ela está localizada? A Girassol Agrícola é um grupo que já tem 40 anos no mercado,
iniciou-se ali na Serra da Petrovina, em Pedra Preta, no ano de 1982. Seu fundador é o Gilberto Goelner, e desde então tem sido uma empresa que tem buscado tecnologias, inovações. Hoje nós contamos com 4 unidades, 4 fazendas, tendo no município de Pedra Preta, Jaciara, de Aripuanã e em Torixoréu. Nós temos uma IBS, que é uma indústria de beneficiamento de semente ali na Pedra Preta. O carro-chefe da empresa é a semente de soja, Nós somos hoje um dos maiores vendedores de semente do Brasil, mas nós também temos produção de milho, de algodão, temos um reflorestamento de eucalipto no município de Jaciara, e desde então temos sempre nos buscado aperfeiçoar com essas inovações e tecnologias. Bom, vocês estão localizados, então, as 4 fazendas no estado do Mato Grosso, correto? No estado do Mato Grosso. Bom, e por incrível que pareça, essa conversa, muita gente fala assim, falar de lona branca, lona tampando um caminhão, é a lona branca, porque a lona branca, ela reflete os raios solares e automaticamente interfere na qualidade do produto. Uma coisa básica, mas que a pesquisa chegou a essa conclusão e realmente isso funciona. A lona escura absorve calor e prejudica o grão. É isso mesmo? Exatamente. Nós temos uma unidade própria no município de Roda Velha, na Bahia, próximo de Luiz Eduardo, onde nós recebemos sementes dos nossos cooperados. Então ali acontece alguns casos de nós fazermos transferências para o Mato Grosso e até para entregar para os nossos clientes finais. E nós estivemos fazendo um teste com essa lona, trazendo semente da Bahia para o Mato Grosso, uma cultivar separada que aqui no Mato Grosso não foi muito produzida, e como nós temos muitos clientes, fizemos esse teste e trazer essas cargas. Nós trabalhamos também com a empresa terceirizada no município de Rio Verde, no Goiás. Então nós conseguimos fazer um giro com um caminhão, subir carregado e voltar carregado. E aí, conforme tá essas imagens, é uma frota terceirizada, São os parceiros que hoje estão com a Geração, esse é um dos parceiros, é um projeto piloto. Hoje o mercado de semente, a qualidade, ela fala muito, Então, assim, não adianta todo o trabalho no campo, todo o trabalho de armazenagem, de resfriamento, se você, na logística, você perder a qualidade. Então, quando a gente começou a ir atrás de informação do que era a lona branca, quais estudos foram feitos, e tem um pouco de comprovação científica, Nós pegamos um estudo da Embrapa, que foi assinado pelo Geraldo Bragança Neto, que é do estudo de 2016, e desde então que a gente aplicou esse no embarque, foi notada essa qualidade, essa diferença, não só da questão da estética, do visual do caminhão, Está levando a marca nossa, que nós temos uma marca na Girassol, que é o embarque perfeito, cliente satisfeito. Mas muito além da marca, nós mostrarmos para o cliente que nós estamos cuidando da semente que nós vendemos, Que não é só plantar, que não é só colher, mas entregar com essa qualidade. Bom, e essa diferença que tem, por exemplo, uma carga que foi transportada com um enlonamento convencional, uma lona cor-de-rosa, uma lona a cor laranja, ou então, às vezes, até uma lona preta, por exemplo, e a lona branca. Lá no campo, dá diferença? Dá diferença. Conforme o estudo, 70% dos lotes de semente de soja que foram transportados com a lona escura, independente que não seja branca, seja marrom, seja alaranjada, vermelha, ela foi identificado no campo que, conforme plantou aquela semente que recebeu da lona branca, o vigor da semente que foi na lona branca, ela foi maior. Então, se você tem ali mais resultado no sentido de qualidade e também no sentido do que você colhe, Não só da qualidade, mas também da quantidade, Isso dá o vigor da semente. Agora, Wellington, tem um problema também da armazenagem, Temperatura, muito calor, porque você pega o Mato Grosso, por exemplo, é um calor muito grande. Você vai para a Bahia, então a coisa chega a ferver. Isso daí tudo interfere na qualidade, interfere na produção, na produtividade, Exatamente. O escoamento da semente hoje, por ela ser um ser vivo, é por isso que qual que é o grande diferencial de você ter uma logística eficiente? Não é só o Wellington aqui, mas é todo um time, desde do embarque que está acontecendo, das pessoas que estão envolvidas, de uma parte fiscal,
Então, assim, essa agilidade no processo, um caminhão que chega de manhã e de manhã ele é liberado, nós acompanhamos online, todas as nossas cargas são rastreadas, então você consegue acompanhar. Não vamos dizer, você pega um acidente na estrada, né, você acaba que você tem imprevistos, mas do mesmo modo você pode ter imprevisto mecânico. Então, esse acompanhamento, essa rastreabilidade, que quanto mais informações você tem da carga, mais você consegue ser eficiente nas tomadas de decisões, se vai substituir, se vai por outro caminho. Então, assim, o gargalo da logística no Mato Grosso hoje, nós ainda sofremos muito, né, por questões de estradas, por questões, como eu disse, de acidente, mas a semente, nós trabalhamos com frotistas próprios que já são focados em trabalhar com semente, porque não é todo mundo que trabalha com a semente justamente por causa desses detalhes. Não adianta você ter armazenado, não adianta você ter feito todo um trabalho que dura meses, né, que começa lá na colheita em janeiro, e aí quando chega no mês de agosto, setembro, que você vai embarcar, você perder eficiência, perder qualidade na logística, no transporte. Então, isso é algo que a gente cuida muito, Antônio. Isso que o Hélito está comentando é um fato curioso, por exemplo, na pecuária. Tanto pecuária leiteira quanto pecuária de corte. Quando a gente fala da água. Uma água que o animal bebe num rio, numa represa, com barro, com sujeira, o resultado do desempenho do animal é aquele animal que bebe uma água bem mais limpa, uma água, por exemplo, de um poço artesiano profundo, a saúde dele é totalmente diferente. Existe uma perda de quase 30% na produção de carne e leite quando a água é de péssima qualidade. E pulando para o lado da semente, a situação é a mesma coisa. Excesso de calor causa um problema sério na hora que você vai realizar a sua colheita. E é por isso que a Girassol Agrícola, o transporte de sementes deles, todos feitos em caminhões com lona branca. Então tá aí. E o pior de tudo, entre aspas, é claro, ou o melhor de tudo, é que isso é provado cientificamente. Portanto, tá aí, para muita gente que não liga, o resultado é esse. A lona branca, sendo usada no caminhão para transporte de sementes, apresenta um resultado muito melhor. É isso, né, Wellington? Exatamente. E assim, Antônio, o que nós temos tentado fazer é passar para as transportadoras, para os prestadores de serviço de transporte hoje no mercado, se atentarem para isso, porque é um diferencial. Se você vai numa outra sementeira, se você fala, olha, meus caminhões têm a lona branca, e o principal, Antônio, o custo da lona branca para uma lona marrom, para uma lona azul, ele é o mesmo. Então, assim, isso é importante também. Então, não é algo assim que você vai gastar mais. É algo que você só tem que entender. Esse estudo, poucas pessoas têm o conhecimento. Então, conforme nós fomos atrás e entendemos, para poder, de alguma forma, noticiar isso para o mercado, não só para a Girassol, mas para como todos os outros sementeiros. Eu acho que é algo que o futuro ele vai trazer isso para todos. Então, assim, a transportadora, os prestadores que saírem na frente com esse material, com certeza eles vão falar, não, eu prefiro a minha semente na lona branca. É verdade. É isso que a gente quer mandar para o mercado. Tá certo. Eu conversei com Wellington Henrique da Cunha, coordenador de logística da Girassol Agrícola, uma das mais importantes, vamos dizer assim, fornecedoras de sementes de soja aqui do Brasil. Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um tema sensacional que basicamente quase ninguém sabe disso. Mas muito obrigado e eu gostaria depois de trazê-lo mais vezes aqui, porque eu sei que vocês devem ter coisas muito boas aí na Girassol Sementes. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, eu agradeço, Antônio, com certeza teria um prazer de participar outras vezes. Muito obrigado, até mais. Muito obrigado, Wellington. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: os anos ensinam muitas coisas que os dias jamais chegam a conhecer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.